gente! Bora para nossa live de hoje. Hoje, perguntas e respostas. Deixa eu colocar o nosso título. Vamos convidar aí o pessoal. Oi, Dani. Seja bem-vinda. Vou convidar o pessoal aqui para entrar. Bora, todo mundo. Vamos. Patrícia, seja bem-vinda. Deixa eu assinar aqui. Vamos convidar o pessoal. A gente acabou de entrar, né? Ao vivo. Vamos convidando todo mundo. Manda o aviãozinho aí. Eu vou mandar aqui pro pessoal também. Vamos. Hoje vai ser uma live de perguntas e respostas, onde a gente vai responder as principais perguntas que aparecem por aqui e também as perguntas de vocês. Então, vocês podem mandar aí perguntas durante a live, ok? Vamos lá. Vamos convidando todo mundo e entrando. Vamos entrando. Gente, hoje a gente vai responder todas as perguntas que aparecerem. Tem aí no Instagram de vocês um símbolozinho com um ponto de interrogação. Você vai nele e vai colocar a sua pergunta. Porque hoje é uma live de perguntas e respostas onde nós vamos responder todas as perguntas que aparecerem. Então, você pode ir mandando a sua dúvida. Vamos lá? Quero ver todo mundo aí mandando sua dúvida. E aí, para começar, eu vou responder as principais dúvidas que apareceram por aqui já, tá? Que já apareceram aqui no Instagram, que já apareceram para mim durante a minha trajetória. Ó, já tá chegando pergunta aqui. Ô, Elza, sobre relacionamentos e sexualidade, sobre o curso. Ó, vamos lá. Deixa eu responder aqui. Nós vamos falar sobre relacionamento, sobre sexualidade, sobre o curso, sobre tudo que vocês quiserem falar. Tudo que seja de acordo com o meu conteúdo, tá? A gente pode falar da vida também. Então, manda aqui todas as perguntas que vocês tiverem sobre o curso gratuito que começa amanhã, inclusive. Se você ainda não fez a inscrição do curso gratuito, tá lá no link da bio. É gratuito, gente, gratuito. Então, é só fazer a inscrição, a gente começa amanhã. Serão 7 aulas de muito conteúdo para vocês. Um conteúdo que vai te auxiliar no seu relacionamento, na sua vida pessoal, tá? Então, é só você colocar a sua dúvida aí no perguntas e respostas. Ok? Vamos lá, eu tô chamando o pessoal. E vamos fazendo as nossas perguntas. Vamos lá, ó. As perguntas, só mandar aí no ponto de interrogação. Aí, eu já vou responder a principal pergunta que apareceu aqui pra mim durante a semana, tá? Eu vou deixar a pergunta da Elza aqui para todo mundo saber que é de perguntas e respostas à live. A principal pergunta que apareceu durante a semana no direct foi: o curso é gratuito? Tem que pagar? Gente, esse curso é completamente gratuito. Esse dessa semana é totalmente gratuito. Então, é só fazer inscrição. Ah, já chegou uma pergunta aqui sobre relacionamento. Vamos lá. Dá para mudar alguma coisa no relacionamento sem a cooperação do outro? Olha, gente, isso aqui é a principal pergunta para o nosso curso. Nós vamos fazer nessa semana, no curso dos 7 dias gratuito, um trabalho individual.
você vai fazer com você mesmo. Vocês viram que os temas têm muito a ver com autoconhecimento, com autorresponsabilidade, com autocuidado. Então é claro que dá. Por quê? Como assim, Débora? Porque quando a gente muda o nosso comportamento, o meio que a gente vive, ele muda como uma resposta. E isso acontece naturalmente. Isso acontece por quê? Porque as pessoas, elas reagem às nossas ações. Então, tudo que a gente faz tem uma reação do outro para com nós. Então, quando a gente tem uma mudança interna, o outro muda em consequência porque a reação muda, já que a ação mudou. Então, é claro que dá sim para mudar muita coisa sem o outro, às vezes, querer fazer o curso também, querer participar das atividades também. Não tem problema, tá? Você pode ir fazendo uma mudança interna, que essa mudança vai alterar todo o meio, ok? Eu vou tirar aqui, acho que eu consigo tirar os comentários só para não ficar na frente do rosto, né, gente? Vamos lá, ó, tem bastante pergunta aqui. Se você tem dúvidas, podem ir mandando, por favor. Gostei dessa. Deixa eu tirar aqui. Aqui. Pronto, que agora vocês conseguem ver meu rosto, né, gente? Mas se precisar, vocês me mandam por aí pelo perguntas e respostas, tá? Como lidar com relacionamento vai e volta? O relacionamento vai e volta, ele pode ter várias razões, tá? Várias. Mas geralmente ele é um relacionamento que os dois não têm coragem de terminar de verdade e estão aí em um apego muito grande um com o outro, porque existem sim vantagens de estar com alguém, né? Esse alguém, ele nos traz afeto, ele nos traz uma companhia, mas ele sempre tem o término porque quando você está nessa relação, vocês percebem que não vale a pena estar junto. Provavelmente porque vocês não são completamente compatíveis. E compatibilidade é uma coisa que eu falo muito aqui para vocês. Ela é extremamente necessária. Então, vocês estão na relação, vocês percebem que vocês não são compatíveis e decidem terminar. Vocês terminam e vocês sentem falta do afeto, da companhia, né, daquela carência suprida, mas quando tá na relação, percebe que isso não é suficiente. Então, na verdade, é uma dificuldade de tomada de decisão e de perceber que vocês podem ter tudo isso com uma pessoa mais compatível. Não esqueçam, a gente está em busca da lagosta certa e o mundo é o tanque. Não existe só uma lagosta nesse mundo, tá? Para de focar na lagosta errada. Vamos lá. Eu também amo, Elza. Diálogo é essencial para nossa vida. Essencial. Vou responder aqui, gente. Ó. Amei essa aqui da Patrícia, ó. Ser muito autossuficiente pode atrapalhar meu relacionamento? É café com desejo, né, gente? Tô tomando café. Pode, se você achar que isso vai atrapalhar. Eu tenho visto alguns livros, algumas séries, algumas aulas que ensinam você a deixar o homem fazer algumas coisas para se ele se sentir muito macho. Eu não concordo de forma alguma com isso. O que acontece de verdade? É que alguns homens têm como linguagem de amor, e mulheres também, atos de serviço. E por ter essa linguagem de amor, eles querem fazer as coisas para você para demonstrar o amor que ele sente. Mas de forma alguma a sua autossuficiência vai atrapalhar o seu relacionamento no sentido que você está pensando por aí. Não, você pode ser autossuficiente, você pode e deve ser independente, tá? Até porque a responsabilidade da sua felicidade, ela é sua. Mas quando o outro tem essa linguagem de amor, de atos de serviço, vocês podem aí permitir, pelo menos, que o outro demonstre amor. Porque senão ele perde essa liberdade de demonstrar.
Então, isso não significa que você não vai ser autossuficiente, não significa que você vai parar de fazer suas coisas por conta própria, não significa que você vai pedir ajuda para ele quando você realmente não precisa. Significa que você vai dar oportunidades para ele, para que ele demonstre o amor dele através dos atos de serviço. Vocês lembram da live que eu fiz sobre as 5 linguagens de amor? E uma linguagem é o serviço. Então, permita que ele demonstre esse amor. Porque muitas vezes o outro não demonstra que ele nos ama na nossa linguagem porque a gente não permite. Uma das perguntas que eu coloquei na nossa enquete de ontem foi essa, né? Então, será que você não é você mesmo que está criando seus próprios problemas? Muitas vezes a gente não deixa o outro demonstrar o amor dele por nós. Então, permita, mas não precisa deixar de ser autossuficiente para isso, nem de ser independente, tá? Será que o anticoncepcional tira a libido, o desejo sexual? Pode sim acontecer. Depende muito do tipo de anticoncepcional, do seu fisiológico, tá? De como você responde a ele. Mas o anticoncepcional, o contraceptivo, que ele é hormonal, ele pode ter esse efeito sim negativo. Quando ele é combinado, que a gente chama de anticoncepcional combinado, que ele tem progesterona e estrogênio, ele não vai fazer tanta diferença na baixa da libido. O que ele vai fazer é manter uma constância, geralmente, de libido. Porque você vai ter constantemente a mesma carga de hormônio. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de um contraceptivo que é só progesterona, muitas vezes ele tem sim essa consequência, esse efeito colateral de baixa de libido. E aí a gente pode fazer várias atividades, várias coisas para tentar compensar isso, tá? O que você pode fazer principalmente é conversar com o seu médico. Conversa com o seu médico e fala, olha, esse contraceptivo não funcionou pra mim, tá baixando minha libido. Isso inclusive já aconteceu comigo. Há um bom tempo atrás eu tava tomando uma medicação de contraceptivo que ele era contínuo, e por ser contínuo a carga hormonal dele era diferente, e ele me deu baixa de libido. Eu conversei com a minha médica e troquei a medicação. Funcionou super pra mim, tá? Então, cada mulher tem uma reação diferente. Vamos lá. Ai, gente, tô amando as perguntas. Tá lotado de pergunta aqui. Vamos lá. Como esse curso vai ajudar meu casamento? O curso gratuito, ele vai fazer com que você compreenda, vou tentar explicar aqui do melhor jeito possível, o melhor resumo possível, né? Ele vai fazer com que você compreenda qual a sua participação interna nessa relação e como que você pode trabalhar a sua história, como que você pode trabalhar as suas dificuldades para parar de sabotar o seu próprio relacionamento. Então, vai ajudar muito. E você deve estar pensando assim, eu não saboto meu relacionamento, Débora, de jeito nenhum. Você, às vezes, sabota sem perceber. Porque a autossabotagem, ela não é consciente. A gente não faz assim, nossa, vou fazer isso para não dar certo essa relação. Não, a autossabotagem, ela acontece sem que a gente perceba, sem que a gente faça essa escolha conscientemente. Então, esse curso gratuito, ele vai te ajudar a perceber esses momentos, tá? Então, ele vai trabalhar você. Você enquanto identidade, você enquanto história, você enquanto responsabilidade, você enquanto aquilo que você está agregando para essa relação. Então, vai sim ajudar aí muito no seu relacionamento. Eu tenho certeza que só com o curso gratuito você vai ver diferença na sua relação do dia a dia. E aí, quando você chegar lá, porque eu tenho um outro produto, claro, e de um curso que vocês já conhecem, que é o Vida Real, que eu já tenho falado aqui há muito tempo, lá você vai conseguir ter todas as ferramentas para ter uma relação completamente saudável. Não é perfeita, gente, é saudável, ok? Vamos lá. Tá. Quais
certezas que devemos ter em relação ao outro antes do casamento. Olha, para mim, principal, compatibilidade, existem 3 tipos de compatibilidade que você deve ter com o outro para ter aí pelo menos uma garantia de que vocês podem trabalhar essa relação. Compatibilidade física, vocês têm que ter atração um pelo outro. Compatibilidade de objetivos, ou seja, o que ambos querem da vida, né? O que vocês querem viver. Porque não dá para se relacionar com alguém que o objetivo de vida é morar lá na Europa o resto da vida, porque o sonho dele é esse, e o seu objetivo de vida é morar na roça, em Três Marias. Não dá. Então tem que ter compatibilidade de objetivos de vida e o principal, compatibilidade de princípios e valores. Né? Quais são os princípios que regem a vida de vocês? Quais são os princípios que regem a vida dele? E isso aqui já é um spoiler do curso, que eu vou falar sobre isso, tá? Então, tem que ter compatibilidade de princípios, senão não rola. Porque vai chegar um momento, vocês vão ter que tomar uma decisão juntos e vai estar muito incompatível, porque vocês têm essa incompatibilidade desde o início, tá? Ó, objetivo, física e princípios é a base. Isso não significa que é o suficiente. Vocês sempre têm que olhar se vocês têm a compatibilidade. Nós somos compatíveis quando estamos juntos, nós somos compatíveis quando estamos num relacionamento. Se não, né, tem que ir fazendo essa análise. Vamos lá, que eu vou responder aqui a da Elza, que ela fez uma continuação da dela, né? 21 anos de casado, o que fazer para apimentar a relação? Ó, Elza, tem um IGTV só sobre tarefas para casais, que tá salvo no meu Instagram, tá? Mas eu vou falar um pouquinho aqui. O desejo, ele é extremamente ativado pela fantasia. A fantasia é o nosso combustível do desejo. E o que é fantasia? Fantasia não é colocar fantasia não, tá? É fantasiar, erotizar no pensamento, se imaginar com o outro, passar assim, às vezes é um dia especial que vocês vão fazer, passa o dia pensando no que vocês vão fazer juntos. Porque quanto mais você alimenta o seu pensamento com uma fantasia erótica, mais o seu corpo vai compreendendo esse desejo, vai ali transformando em desejo. Porque o seu corpo, ele responde ao seu pensamento. A gente já sabe disso há muito tempo. Então vai realmente alimentando o seu pensamento com fantasias com o seu parceiro, criando aí histórias, novidades, e vocês podem praticar algumas delas se for da vontade de vocês. Se não, pode ficar só no campo das ideias, que já ajuda muito. E tem outras atividades aí que vocês podem fazer sim, que tá lá no meu IGTV. Mas tinha uma outra aqui, sua, que eu queria colocar aqui, essa, que é uma que eu recebo muito. Fez exames, tá tudo normal, acha que é emocional. Tem muita relação com o emocional. Primeiro, que a falta de desejo, assim como qualquer outra disfunção, ela é multifatorial. Então, a gente fala que, quando a gente fala que ela é multifatorial, ela é social, ela é psíquica e ela é fisiológica. Você já descartou o fisiológico. Então, ela pode ser psíquica ou social. E aí, quando a gente fala disso, do social, a gente está falando do seu relacionamento. Você está satisfeita emocionalmente nesse relacionamento? Porque a satisfação conjugal, ela tem total relação com o desejo. Além da satisfação conjugal, tem a questão psíquica mesmo. Então, é uma questão, às vezes, de estresse, de depressão, de tristeza, né? Tudo isso vai influenciar, de ansiedade. A ansiedade é o que mais influencia, né, o nosso desejo, influencia muito. Então, tudo isso tem que ser trabalhado. Por isso que eu falo que a gente tem que trabalhar o interno para conseguir aí sair no externo. Então, o desejo, ele tem tudo a ver com isso, tá? Com social, fisiológico e psíquico. Então, tem que trabalhar sempre esses 3 pilares na vida para evitar qualquer tipo de sintoma. E a falta de desejo é um sintoma, tá? Vamos lá. Tem mais pergunta aqui. Tomando as perguntas. Estou solteira. Percebi que sabotei sim meu relacionamento. O curso pode ajudar no futuro? Com certeza, Roberta. Eu falo que se você é solteiro, é a melhor hora para você assistir esse curso. Porque aí você já começa o seu relacionamento
tendo esse conhecimento. Quando eu percebi na minha vida, antes de me casar, antes inclusive de começar a namorar meu marido, quando eu percebi na minha vida que os meus relacionamentos estavam todos dando errado, na hora que eu comecei a me interessar pelo meu marido, eu me lembro que ele também estava saindo de uma relação muito conturbada e a gente topou ler um livro sobre relacionamentos. Na época a gente estava na faculdade de psicologia ainda, né? Que ele também é psicólogo. Sobre relacionamentos antes de namorar, que a gente estava só de rolinho. E aí, gente, isso foi transformador para nós, porque nós já entramos na relação com aquela carga de conhecimento, que era pequena ainda na época, mas já fez uma grande diferença. Quanto mais conhecimento você leva para a próxima relação, quanto mais carga de conhecimento, mais saudável você consegue ter essa relação. Então, mais saudável vai ser essa relação. E você ainda vai usando desse conhecimento para ensinar o outro. Então, o curso é super para solteiro, tá? Super indicado. Vamos lá. Com quais sinais de dificuldades os casais têm que pedir ajuda profissional? Eu falo que pedir ajuda não tem nenhum malefício. Então, se você perceber que tá difícil resolver só entre vocês dois, dificultou, o conflito tá grande, tá sendo um grande estressor, já pede ajuda. Não tem por que fazer sozinho se eu posso fazer junto. É isso. Essa é a frase. Para que fazer sozinho? Para que ir sozinho se eu posso ir junto? Então, se você percebeu que não está conseguindo ter a tomada de decisões, ter a solução de conflitos só entre vocês de uma forma assertiva, então busque ajuda profissional. Vou responder uma aqui. Onde me inscrevo no curso? Lá na minha bio, tá? Já tem o link lá. Tem lá inscrição, curso gratuito, casal de outro nível. Você vai preencher lá, é só e-mail, tá, gente? Que vocês vão colocar e vai entrar no grupo de WhatsApp de alunos. Faça isso que você já está inscrita. O que vai ser a diferença? Você vai se inscrever, vai entrar no grupo do WhatsApp, vai ganhar uma aula só para quem está no grupo, que é uma aula surpresa, que é maravilhosa. Quem entrou já assistiu e eu tô recebendo muitos feedbacks sobre ela, tá? Ganhou essa aula, além dela você vai ter as 7 aulas gratuitas durante a semana, que vai acontecer aqui no Instagram, beleza? E aí você já tá lá no grupo para receber todas as novidades aqui do meu conteúdo. Então é só clicar lá no link da bio. Bio, gente, para quem não sabe, é a página principal do Instagram da pessoa. Então, vocês vão lá na minha página do Instagram, tem um link, tá embaixo, eu coloquei inscrição, curso gratuito, casal de outro nível, eu coloquei um dedinho assim. Clica naquele link, que é só fazer inscrição lá. Vamos lá, essa aqui eu já respondi, é igual. Então, não vou responder. E aí, gente, essa é uma pergunta que chega muito pra mim. Por que sempre um do casal tem mais desejo do que o outro? E não é sempre o homem, não. Eu tenho recebido muitas mulheres que têm mais desejo do que o homem. E por quê? Simples. Porque nós somos diferentes. É pra ter desejo diferente. Não é para ser sempre compatível. Se você nunca recebeu um não, ou se você nunca deu um não pro outro, porque ele quer ou porque você quer, provavelmente você está cedendo ao desejo do outro em alguns momentos sem ter o desejo, ou o contrário. Por quê? Porque nós somos seres diferentes. Nós reagimos a situações de forma diferente. Nós temos contextos que vivemos individuais ainda, mesmo sendo um casal. Então, se o meu dia foi estressante e o do outro foi ótimo, é muito mais fácil para esse outro chegar com desejo do que eu chegar com desejo. Então, é natural que o desejo seja em nível diferente, em momentos diferentes. Vai acontecer de dias em que ela tem mais vontade e ele não. Vai acontecer de dias que ele tem mais vontade e ela não. E vai acontecer dias que os dois estão com vontade. O que acontece, na verdade? É a dificuldade das pessoas de receber um não. Por quê? Porque as pessoas atrelaram o desejo a um elogio. É como se
Se ele não me deseja mais, se ele tá falando não pra mim, então tem algo errado comigo. Ele não me quer mais, ou ele tá com outra pessoa, ou já cria, né, todas as fantasias lá na cabeça dela, acreditando que tem algo errado com ela. E na verdade isso não é real. Ele simplesmente não está com desejo naquele dia. Pode ser um estresse, pode ser simplesmente que não tá legal aquele dia, não tá com vontade. Então a gente tem direito de não ter desejo. Isso é importantíssimo para o casal. Inclusive, importantíssimo para os homens saberem que eles têm direito de falar não. Porque muitos homens têm relação e não falam não para a relação de jeito nenhum porque acham que vão ferir o macho interno deles. Mas você pode falar não, você pode receber não e não tem nada a ver com você. Tem a ver com o momento que um e o outro tá vivendo. Para de acreditar que tudo é por sua culpa. A gente acha que o mundo gira em torno de nós, né? Então ele não tá com desejo sexual, é porque tem algo errado comigo. Não é verdade, tá? Não é por causa disso. É porque nós somos diferentes. Seres humanos únicos. Únicos, únicos, únicos. Vamos lá. Essa pergunta é boa. Existe um nível de ciúmes que é saudável? Bem, vamos falar primeiro o que é ciúme, né? Ciúme é quando eu não confio no outro e acredito que ele está tendo um comportamento fora do padrão daquilo que nós combinamos como ideal na relação. Então a gente fez um combinado, um contrato relacional aqui, um vínculo, em que nós somos, por exemplo, monogâmicos. Então nós não vamos ficar com outras pessoas, certo? Então o ciúme é o quê? É a sensação de que o outro está saindo desse contrato, está quebrando esse contrato. É falta de confiança. Se confiança é uma base da relação, então os ciúmes, quando sem fundamento, realmente ele não é saudável, não tem sentido. O que seria, talvez, o que a gente pode considerar um ciúme saudável? Quando você percebe que existe sim uma chance do outro estar cometendo esse ato. Mas aí você não vai ficar com ciúmes. Você vai perguntar, qual o seu nível de comprometimento com essa relação? Você está comprometido de verdade? Porque eu preciso saber que eu não estou aqui para jogar meu tempo fora. Tá comprometido de verdade? Beleza, ninguém tá obrigado nessa relação, tá todo mundo fazendo uma escolha. Então, o dia que você quiser sair, você sai, pronto. Agora, ciúme de ficar todo dia, eu quero ver onde ele foi, de ficar invadindo a privacidade, de ficar perguntando o tempo todo quem tava lá, com quem você conversou, o que você falou. Isso não é um ciúme saudável de forma alguma, tá? Não é cuidado, isso não é cuidado. Nós temos uma live de ciúmes gravada lá no IGTV. Eu falo nós porque foi eu e Maiara que fizemos. Maravilhoso, tá? E, inclusive, eu não vou lembrar o nome do livro agora, mas a gente indicou um livro que é ótimo sobre ciúmes. Se você tem essa insegurança, inclusive, ela pode ser sua. Na maioria das vezes, essa insegurança ela é sua. É você que cria isso, e não o comportamento do outro. Entendem? Então, não. Ciúmes não é saudável, tá? De forma alguma. Tarará. Gente, pode mandar mais perguntas. Só tem mais 3 aqui. Então, ó, mandem mais, por favor. Como se opor a uma opinião sem magoar o outro? Limites. Como é difícil dar limites. E por que é difícil dar limites? Por causa a pergunta respondeu isso aqui. A gente não quer magoar ninguém. Que dificuldade de magoar o outro. Que dificuldade de negar o que o outro está falando. Que dificuldade de fazer diferente do que o outro quer. Eu quero agradar a todo mundo e a todos o tempo inteiro. Primeira coisa que eu vou te falar é que a sua função nesse mundo não é agradar todo mundo, não é agradar o tempo inteiro. Você não está aqui para agradar o outro. Você está aqui para fazer a sua vida e, sim, não invadir o limite do outro, mas não permitir que o outro invada o seu limite também. Então, como fazer isso? Você vai ter que impor limites.
até onde você pode entrar. E a partir do momento que você está impondo limites, se o outro ficar magoado, essa mágoa ela é dele, porque ele não sabe lidar com frustrações, que é outra dificuldade emocional. Mas a partir do momento que você começa a falar não, ele vai ter que aprender. Olha aí, você muda você e o meio muda em conjunto. Tá vendo o exemplo do que eu falei? Então, quando você fala o não, você muda você começa a dar limites e você muda o meio, porque o meio para de te invadir, porque você deu o não, tá? Então, quando a gente tá falando de relacionamento, é uma coisa que é mais assim, você vai ensinar o outro os seus limites, ele vai percebendo até onde ele pode ir, você vai perceber que magoá-lo não é o fim do mundo, tá? Porque ele vai ter que aprender sobre as frustrações, que você pode viver o seu eu individual dentro dessa relação. E quando a gente fala de relacionamentos da vida, de amizade, de família, um aprendizado que eu tive, que mudou a minha vida, é que o outro não precisa gostar de mim. O outro não é obrigado a gostar de mim. Entendem? Quando eu falo isso, é meio doloroso para algumas pessoas, porque a gente nasce achando que a gente tem que agradar todo mundo. Mas se nós somos todos diferentes, todos com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, é impossível agradar todo mundo. Então, quando eu desagrado alguém que o outro não gostou, que o outro não gosta de mim, aí eu não tô falando de um relacionamento amoroso, tô falando de outras relações. Eu preciso aprender a não ser gostado e não importar com isso. Não preciso me fazer ser gostado por todo mundo. Porque eu sou eu e eu não vou deixar de ser quem eu sou para agradar a todos, senão eu tenho que ser milhões de versões de mim mesma e vou me perder no meio disso tudo. Então, nunca deixe a sua identidade, nunca permita que o outro invada a sua identidade. Tem um livro que eu já indiquei aqui, que é maravilhoso, que chama Quem Me Roubou de Mim, do Padre Fábio. Que ele fala sobre a invasão do outro a nós, a tal ponto que a gente perde a nossa identidade. E tem muita gente permitindo isso, né? Então, a gente tem que opor, tem que dar limite de uma forma assertiva. A gente não pode ser agressivo e nem passivo. Nós temos que ser assertivos. Falar o não com o cuidado, né, de não ser agressivo, mas não deixando de falar, tá? Vamos lá. Vou responder mais uma pergunta pra gente finalizar. Já deu meia hora de live, vocês não estão mandando mais. O curso é somente para pessoas que namoram ou já casadas? Não. Para solteiras, para pessoa que tá de rolo, para pessoa que tá juntada, é para todo mundo. Se você tem uma relação ou se você pretende ter um dia um relacionamento, você pode e deve fazer o curso que vai te auxiliar nesse processo aí seu, tá? É importante compreender que é muito melhor aprender antes de praticar. Se você já está praticando, também leve o aprendizado para praticar melhor ainda essa relação. Então, é para todo mundo, tá? Chegou mais pergunta. Então, vou responder. É certo falar e tem como, de fato, salvar um relacionamento? Vamos lá. Essa palavra salvar, ela é muito pesada, porque parece que alguém estava morrendo, né? Essa relação estava morrendo. Se você fizer isso sem ser sozinha, é certo falar sim. O problema é quando a gente está tentando salvar uma relação que já está morta e que o outro não está afim que ela seja salva. Né? Então, ela já morreu, o outro já tá saindo dela e você tá lá ainda fazendo, sabe, boca a boca. Não rola. Então, essa relação, não. Agora, as relações que estão aí com um problema sério, que tem aí, ou problemas não sérios também, que estão aí em conflito, muitas vezes a pessoa ela não tem um problema sério, mas essa relação fica desgastada com os pequenos problemas que não sabem se resolver, é certo falar
que essa relação pode sim ser salva desse momento adoecido, né? Então eu falo que existe uma relação adoecida e uma relação saudável. A relação adoecida, ela pode ser salva, a não ser que tenha ultrapassado os limites da morte. Que aí eu falaria que é uma relação que tem violência, que tem abuso, que tem dependência. Então essas relações, elas provavelmente não podem ser salvas, mas as outras com esses pequenos adoecimentos, claro, podem sim ser salvas, tá? O que a gente faz aqui é um processo de tratamento da sua relação, né? Então a sua relação adoecida, ela vai se tornando uma relação saudável. Inclusive, né, existem pequenos venenos que vão adoecendo a sua relação. Eu tenho um módulo no curso, uma aula do curso do Vida Real, só sobre os venenos da relação. Quais são os pequenos venenos que vão adoecendo o seu relacionamento? O que realmente traz essa toxicidade para sua relação, né? Oh, tô gostando, Patrícia. Tem algumas formas de motivar o outro a participar mais dessa busca? Tem. Não precisa falar nada. Você vai se comportando diferente, você vai mudando o seu jeito, você vai mudando o seu boicote que você traz para a relação e o meio vai percebendo, lembra? Ele vai não só mudando em conjunto, como ele vai percebendo a sua mudança. E aí o outro começa a perceber os resultados positivos e com o seu comportamento, gente, olha, eu vou falar, não precisa falar muito para se comunicar. Entendam isso. A gente acha que falando, a gente vai cansar o outro até o outro querer. Não é assim. O seu comportamento, ele fala muito mais do que as suas palavras. Então, à medida que você vai alterando isso, os resultados positivos vão vindo e o outro ele vai percebendo isso e vai querendo mudar também. Por quê? Lembra que eu falei que toda ação tem uma reação? Ele não vai mais conseguir reagir da mesma forma porque não tem mais as suas ações, certo? E aí vai ficando sem sentido as ações dele também. Então ele vai querendo participar disso, às vezes sem perceber ele participa. Tá? Tem como aprender a construir esse relacionamento, então? Sem se anular e sem anular o outro? Com certeza. Olha, gente, tudo na vida é educação, né? Tudo pode ser aprendido. E é interessante porque o relacionamento, a gente acredita que a gente aprende na prática, né? As pessoas falam assim, não, fazendo aprende. E não é verdade, porque às vezes você passa aí, tem tantas pessoas que passam vidas inteiras aí, achando que vão aprender na prática, não escutando alguém para auxiliar e quebram a cabeça pro resto da vida num relacionamento adoecido. Então, o melhor é você aprender para praticar e não ficar praticando e achando que vai aprender na prática. Então, quando você aprende tudo isso que eu vou colocar aqui, todas as técnicas, todas as estratégias, né? Que são estratégias que não são só minhas, né? São algumas que eu criei dentro da clínica, que eu percebi que funcionava, mas todas influenciadas pela ciência da psicologia. Então, eu trago da psicologia para cá. E aí você vai aprendendo a construir esse relacionamento que é saudável, sem anular um, sem anular o outro, cada um vivendo a sua individualidade, cada um vivendo a sua história e criando aí uma história em conjunto de relacionamento, que não seja adoecido. De novo, que não é perfeito, mas que não é adoecido, tá? Então, o mais importante é vocês compreenderem isso. Compreenderem que dá sim, é possível sim. Ok? Ah, chegou mais aqui, ó. Como ser mais compreensível com o parceiro? Então, gente, compreensão é algo que não é só com ele, provavelmente. Existe aí uma dificuldade, talvez, com todo mundo. Ah, é difícil para mim ser compreensível, é difícil para mim entender
o outro, compreender o outro, o jeito dele de ser. Uma técnica para você ser mais compreensiva com o outro é conhecer verdadeiramente a história do outro. Né? A gente fala que cada um carrega uma mochila nas costas com o peso de tudo que veio na história de vida. Então veio aí na história de vida dele desde a infância várias coisas que o construíram como ele é hoje, certo? E nessa construção, se você chega a conhecer toda essa construção, você vai percebendo o porquê ele é quem ele é. E aí, você vai compreendendo melhor como ele é, você vai compreendendo melhor as reações dele e, inclusive, fica mais fácil falar sobre uma possível nova reação. Entende? Olha, eu sei que você aprendeu vou dar um exemplo aqui que eu já vi. Eu sei que você aprendeu na sua família que pequenas mentiras são normais, mas para mim elas me geram mágoa. Vamos tentar não mentir? Então isso é uma coisa que você está sendo compreensível, mas está demonstrando limite, percebe? Porque ser compreensível não é aceitar tudo. Ser compreensível é entender o jeito do outro de pensar, é entender o jeito do outro que ele foi formado, que ele foi construído durante a vida. Conheça a história do outro, conheça o jeito do outro, conheça verdadeiramente a identidade do outro. A gente tem empatia, a gente tem compaixão, a gente tem compreensão por quem a gente conhece na intimidade. Então gera mais intimidade que vai ter mais compreensão. Pera aí. Teve duas que ficaram para trás aqui, gente. Foram lá. Aqui, ó. Como diferenciar amor de dependência emocional? A minha última live foi sobre dependência emocional, que foi Mulheres que Amam Demais, como saber se eu sou uma. Esse foi o título da live. E eu passei, ó, item por item, de como identificar se você está ou não numa relação de dependência. A live fica salva para quem tá no grupo do Café com Desejo. Tá lá no grupo. O que é, assim, só para passar um resumão, tá? Como que eu identifico se eu estou em uma dependência emocional? Principalmente quando o outro se torna uma necessidade e não uma escolha. Ele não é mais uma escolha que eu faço no dia a dia. Eu sinto uma necessidade, como uma dependência de álcool, de droga, sabe? Como uma dependência de que eu preciso do outro para sobreviver. Então isso é dependência emocional, é essa sensação de que eu tenho que fazer de tudo para o outro continuar comigo, porque eu não consigo ficar sem ele. Então geralmente é aquela pessoa que faz qualquer coisa mesmo para estar com o outro, que se muda, que vira super ativa, né? Fazendo tudo para agradar o outro. Então esses são comportamentos de dependência emocional. Para saber mais, lá no grupo do Café com Desejo tem uma live salva para vocês, exclusiva. Você já teve atendimentos que a queixa do casal era o humor no período menstrual? Claro! A gente tem que saber lidar com cada tempo, cada momento das pessoas, né? E o casal tem que saber lidar com essas peculiaridades de cada um. O ideal é você perguntar ao outro como ela quer ser tratada nesse período. E aí sim, né, compreender que esse é um momento hormonal diferente, que esse é um momento que provavelmente o nível de cortisol tá lá em cima, né, que é o estresse. Então a pessoa fica um pouco mais impulsiva, principalmente, né? Ela fica muito impulsiva, fica muito estressada, ela traz à tona coisas que provavelmente ela vai se arrepender, ela pode se arrepender. Então é compreender esse momento e perguntá-la, né? Como você quer ser tratada nesse momento? Como que a gente pode fazer para ter um período aí mais tranquilo? Se ficar para a mulher muito forte esse período menstrual, essa TPM, né? Você pode buscar ajuda médica, né? Porque existe sim um transtorno relacionado à TPM que pode ser tratado aí com medicação e com terapia, tá? Para ter mais diálogos, posso começar a ter momentos específicos para isso, até fluir? É uma ótima estratégia.
tenha aí dentro do seu contrato conjugal, né, que é o que a gente fala que é um dos formatos de cuidar do relacionamento, de fazer esses acordos, um momento para vocês conversarem. Olha, vamos fazer um balanço da nossa relação uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, principalmente no início do relacionamento, até isso ficar natural. Tem uma pesquisa de uma psicóloga que eu amo, ela chama Annie Gary. Não sei falar o nome dela direito não, gente, mas é mais ou menos isso. Uma pesquisa que mostra que você, no início de cada hábito, de cada comportamento, parece que ele é forçado. E que por ser forçado, muitas pessoas param. Mas a verdade é que ela fala, force até se tornar natural. Porque todo hábito é forçado no início. E ela fez uma pesquisa que comprovou isso. Force esse comportamento que até um certo ponto vai se tornar natural. Aí vocês vão me perguntar, em 21 dias fica natural? 21 dias vira um hábito, igual fala naquele livro? Não, não é isso. A gente não tem uma determinação de quantos dias para cada pessoa, porque cada indivíduo é único. O que a gente sabe é que você vai forçando essa situação até um momento se tornar natural. Então, vocês podem ir criando essa situação como uma regra desse momento, até que isso se torne tão natural que vocês não vão precisar mais ter esse momento para isso, entendeu? Vamos lá, chegou mais. Conta pra gente por que os psicólogos são tão bravos. Eu sou brava? Vou falar por que você acha que psicólogo é bravo. Porque psicólogo, não só psicólogo, né? Tem outras pessoas que têm também essa forma de falar. Nós somos assertivos. E assertividade é isso. É você não deixar de falar porque o outro vai se magoar. Mas você falar objetivamente e assertivamente sem ser agressivo, tá? Então a gente não pode deixar de falar. As pessoas têm uma cultura de não falar, de esconder, de fingir que nada tá acontecendo, de não vamos falar porque senão ele vai ficar magoado. Não vamos falar pra ela que ela tá tendo um comportamento irracional, senão ela vai achar que a gente tá julgando ela. Não, eu preciso falar porque esse comportamento dela tá atrapalhando no âmbito social. E eu preciso de um social saudável. E é por isso que a gente tem tantas pessoas com tantos problemas emocionais. Porque as pessoas não sabem lidar com a verdade. A gente precisa aprender a lidar com a verdade. E o que é que o psicólogo faz? E geralmente faz com muito cuidado, cria todo um ambiente para isso, né? O ideal é isso. A gente cria um setting para isso, cria um vínculo para isso, mas ele fala a verdade assertivamente, tá? E geralmente, na verdade, ele cria um ambiente para que você mesma traga essa verdade. Então, o que ele faz são perguntas assertivas que vão te mostrar o caminho para encontrar essa verdade. Tá dando sombra aqui, né, gente? Ok? Gente, acho que a gente já respondeu pergunta suficiente. Ah, chegou mais uma aqui de um homem, eu não tinha visto, que legal. Os homens também podem fazer o curso? É claro, tá super bem-vindo, é para vocês também. É para todo mundo que tem relacionamento, é para vocês virem também fazer o curso, com toda certeza. Ele é para qualquer gênero, tá? Não se preocupem. Então, pode sim fazer a inscrição, serão muito bem-vindos, viu? Inclusive, a participação masculina ela é essencial, porque o casal é feito de dois, né, gente? Então, vamos lá. Dois, a pessoa e o outro. Então, podem sim, qualquer gênero pode participar do curso. O curso é feito para relacionamentos, independente de gênero. Gente, já estamos quase chegando em 1 hora, ó. Quero agradecer a participação de todo mundo. Deixa eu tirar aqui e soltar os comentários. Quero agradecer a participação de todos, agradecer todas as perguntas. Amanhã nós começamos o nosso curso gratuito. Eu vou estar aqui ao vivo todos os dias, às 6 horas da tarde, para falar sobre como você pode mudar você mesma e isso mudar a sua relação em consequência. É um conteúdo muito bacana que eu vou dar
e é gratuito. Gente, esse conteúdo tava no meu curso pago, eu separei dele para dar aqui no curso gratuito, beleza? E quem for ter o pago também vai ter acesso a ele aí por todo o tempo que tiver no curso. Então, eu espero vocês amanhã às 6 horas da tarde aqui no Instagram. Não deixe de fazer a sua inscrição, tá bom? Um beijo para vocês. Até amanhã. Ah, eu também amei, Patrícia. Samantha, também. Que bom você estar aqui. Vejo vocês amanhã, viu, gente? Beijão. Essa live vai ficar salva para quem tá no café, hein? No grupo do café.